Boa tarde, pessoal. Essa é a segunda aula aí de uma sequência de videoaulas de desenho, cujo objetivo é explicar o método da malha aplicada à perspectiva cônica, né, para arquitetura, urbanismo e temas afins, áreas afins. A ideia é introduzir esse método porque é um método que eu acredito que ele facilita muito o desenho da perspectiva cônica para quem está começando, para quem ainda não tem muita familiaridade, não tem muito domínio da perspectiva cônica, para que consiga desenhar com uma certa precisão, mantendo as proporções do teu projeto, das tuas ideias, sem distorcer muito aquilo que você queria representar, né? Então você consegue inserir os desenhos com medidas, com precisão, com proporcionalidade e com uma certa facilidade, né? A opção por esse método é porque, como professora de desenho, eu já usei o método dos arquitetos ou das projeções em sala de aula, usei bastante tempo, o método dos pontos medidores. E quando eu conheci a malha, que eu acho que ela é um pouquinho menos explorada nos livros de desenho, eu observei que ela trazia resultados muito mais rápidos assim, para os alunos. Já no primeiro exercício de malha, a gente consegue fazer um exercício com uma certa complexidade, com uma certa dificuldade, né, que normalmente com os outros métodos a gente teria que ir mais devagar, a gente teria que começar com formas muito básicas, para ir aos pouquinhos, quem sabe chegando num exercício um pouquinho mais difícil. Então eu acho que ele é um método que facilita muito a visualização da nossa perspectiva. A malha nada mais é que uma retícula, né, uma malha que a gente vai colocar sobre a nossa proposta, em planta, por exemplo. Então numa planta de um ambiente, numa planta de uma edificação, numa planta de um espaço urbano. E a gente vai fazer essa mesma malha em perspectiva e a gente vai transpor as informações da planta para a perspectiva e vocês vão ver que é muito, muito fácil, que a malha facilita muito essa transposição do desenho bidimensional para o tridimensional. Mas vamos tentar entender, então, eu comentei assim na videoaula anterior como é que funciona a divisão proporcional em perspectiva e eu vou repetir essa informação porque ela é bem importante para a gente entender a malha, tá? Para que a gente entenda bem, mas se alguém não assistiu a videoaula anterior, eu recomendo que assista as videoaulas de preferência na sequência para ficar um pouquinho mais fácil a compreensão para vocês de todos os conteúdos. Quando a gente tem uma perspectiva com um ponto de fuga, então vou imaginar lá a linha do horizonte, a gente sabe que ela representa a altura dos nossos olhos, quando a gente está olhando para aquele espaço, para aquele ambiente, para aquela paisagem. O ponto de fuga, que está relacionado à nossa posição, né? E aí eu desenhei aqui, sei lá, um quadrado qualquer em perspectiva. Se eu quisesse dividir esse quadrado ao meio, o que eu faria? Eu não posso medir, por quê? Porque o que está mais próximo de mim vai parecer maior nessa divisão e o que está mais distante parece menor. Como saber a posição correta? A gente cruza as extremidades, achei o meio. Essa parte maior que essa, porque essa está mais próxima de mim e essa está mais distante. Também poderia dividir nesse sentido, certo? Imaginem, pessoal, que eu continuasse subdividindo, tá? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia cruzar de novo aqui, que seria a mesma coisa que cruzar aqui, ó. Subdividir de novo ao meio. E aí eu poderia cruzar também aqui e subdividiria de novo ao meio, certo? Vocês vão ver que existe uma diagonal aqui e que essa diagonal vai bater lá na linha do horizonte, tá? E se eu pegasse esta diagonal aqui da minha malha, ó, essa aqui, ó, ela vai bater no mesmo ponto. E se eu pegar essa diagonal, vai bater no mesmo ponto, e essa diagonal vai bater no mesmo ponto. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui nessa subdivisão é que as diagonais dessa pequena malha que eu criei aqui, elas também fugam, elas também têm seu ponto de fuga, que está lá na linha do horizonte.
Se eu pegar as diagonais para o outro lado, pessoal, olha só. É um desenho feito à mão, sem muita precisão, mas só para a gente entender aí os conceitos. Era para estar igual, né? Desenho feito à mão, assim, soltinho, já dá uma... Às vezes dá uma pequena variada, né? Se eu tivesse feito bem direitinho com régua, ficaria super preciso, e não é o caso, né? Mas se eu traçar várias diagonais no outro sentido, elas também vão para um ponto de fuga comum lá na linha do horizonte, que são os pontos de fuga das diagonais da minha malha. Vocês vão observar, pessoal, que como a gente estava falando de um quadrado, né? Um quadrado. Se eu cruzar aqui ao meio, visto de cima agora, não em perspectiva, estou olhando um quadrado num desenho bidimensional, não em perspectiva cônica, esquecendo a perspectiva. Se eu dividir esse quadrado ao meio, esse ângulo aqui é de 45 graus e esse ângulo aqui é de 45 graus, certo? Lembra que a gente falou lá na videoaula 1 que... Vou resgatar um desenho aqui da videoaula 1, pessoal. Que quando a edificação, por exemplo, está a 45 graus, o afastamento do observador aqui vai me dar a posição do ponto de fuga aqui, vai me dar a posição do ponto de fuga aqui. E essa distância é igual a essa. Então, isso também acontece aqui na malha com ponto de fuga. Como as diagonais estão a 45 graus, o afastamento que o observador tiver desse ambiente aqui, visto de cima, ó, paralela e paralela, aqui está meu observador. Essa distância que ele está aqui vai ser igual a essa que vai nos dar o ponto de fuga lá no quadro. Pessoal, o observador poderia estar mais afastado, tá? Eu fiz o observador próximo, mas ele veria, o ponto de fuga também iria bater lá no quadro, certo? E essa distância do observador em relação ao que ele está vendo vai dar o ponto de fuga da diagonal da direita, vai ser equivalente à distância do ponto de fuga da diagonal da direita e do ponto de fuga da diagonal esquerda, né, dessa malha. E a posição exata do observador vai me dar o ponto de fuga principal da perspectiva, tá? Então, são alguns conceitos aqui para a gente ir se familiarizando e para a gente entender um pouquinho a ideia da malha. Na videoaula anterior, a gente também comentou, né, que, em geral, nos livros de desenho, a gente se refere a esse plano vertical imaginário de desenho como plano do quadro, né? Quando a gente encosta o ambiente no quadro, tudo que encosta no quadro está em verdadeira grandeza. A linha de terra representa o limite dessa superfície vertical, do encontro do plano do quadro, que é essa superfície vertical imaginária com o plano do horizonte, e a linha do horizonte representa aqui a altura dos olhos do observador. Logo, se eu vou fazer uma perspectiva de um ambiente qualquer, com um ponto de fuga, eu encostar uma face do ambiente no quadro, essa face está em verdadeira grandeza, e o resto é que vai ficar perspectivado, né? Então, reforçando aqui alguns conceitos que a gente viu lá na primeira videoaula, né? A posição do observador. Vou fazer de novo aqui um ambiente visto de cima. A posição do observador. Se o observador está mais à direita, mais no centro ou mais à esquerda, vou fazer aqui um observador mais à direita. Essa posição vai nos dar a posição do ponto de fuga lá no quadro. Vamos imaginar então que esse aqui é o quadro visto de cima. A gente está olhando o ambiente de cima, a pessoa está sendo aqui uma pessoa vista de cima. Aqui é o plano do quadro visto de cima, aqui é o ambiente visto de cima. Vou botar aqui uma cama, o ambiente visto de cima. Então, a posição do observador vai nos dar automaticamente a posição do ponto de fuga lá no nosso quadro, tá? E o afastamento do observador vai nos dar a posição das diagonais da nossa malha, tá? E o que encosta no quadro vai estar em VG, tá? Então, se eu encostei a frente do ambiente aqui no quadro, essa frente aqui vai estar em VG, certo? Vou medir em escala, não tem distorção nenhuma. A altura do meu observador vai me dar a linha do horizonte, certo? Tudo que eu medi aqui está em verdadeira grandeza, meço a altura dos olhos do observador em verdadeira grandeza,
meço a posição dele para achar o ponto de fuga principal do desenho. Eu tenho que saber esta medida, eu posso medir ela em escala aqui, para saber a posição do meu ponto de fuga do desenho, certo? E aí eu vou ter uma perspectiva aqui desse ambiente. A cama aqui vai ficar alguma coisa mais ou menos assim. Beleza. Se eu pegasse esse mesmo ambiente, pessoal, e jogasse ele para frente do quadro, teria algum problema? Nenhum, tá? Então, se eu quiser desenhar, o observador tá aqui, vou afastar ele um pouquinho. Vou afastar meu observador. Vou encostar meu ambiente no quadro. Agora eu centralizei ele sem querer, pessoal, mudei um pouquinho. Afastei um pouquinho, centralizei. O que vai acontecer, pessoal? Quando eu começar a desenhar, o que está em VG? O que encosta no quadro. Então, agora é a parede do fundo que está em VG, que é a parede ali da cama, né? Não é a parede da frente. Vou marcar nessa parede do fundo a altura dos olhos do observador. Vou marcar nessa parede do fundo a posição exata do meu observador, nesse caso centralizado, onde estava um pouquinho mais à direita. A diferença é que esse ambiente aqui em perspectiva vai ficar um pouquinho maior, né? Porque eu estou perspectivando para frente, estou botando a parede do fundo lá atrás e perspectivando para frente. A técnica é exatamente a mesma, tá, pessoal? Para facilitar um pouquinho, eu vou adotar um padrão. Eu vou sempre encostar a parte frontal do ambiente no quadro e a gente faz essa silhueta aqui em escala e perspectiva o resto, tá? Só para facilitar, eu vou adotar isso como padrão. Como é que vai funcionar essa perspectiva aí com um ponto de fuga usando a técnica da malha, pessoal? Primeiramente, eu tenho que imaginar um ambiente, tá? Eu vou fazer o desenho aqui, algum desenho bem simples, pessoal. Deixa eu fazer um desenho simples de algum ambiente, tá? Vou fazer o seguinte, vou fazer aqui um cômodo. Então imagine o ambiente visto de cima, tá, pessoal? Imagina que ele tem uma porta aqui. Vamos dizer que vocês estão imaginando um projeto qualquer de interiores e vocês querem fazer a perspectiva desse projeto. Isso aqui é um croquis grosseiro, mas vocês têm lá a planta do projeto de vocês. Supondo que essa planta esteja na escala 1:50. Vocês vão pegar o escalímetro de vocês, né? Na escala 1:50. Pessoal, se alguém não tiver familiarizado com o escalímetro, vamos explicar rapidinho, né? O escalímetro é essa régua aqui, ela traz várias escalas. Escala é o que a gente usa para desenhar as coisas proporcionalmente caberem na folha. Isso é, eu não poderia desenhar esse quarto aqui em tamanho real, porque eu teria que ter um papel gigante, né? Um papel infinito, uma mesa muito grande. Então, o que eu faço? Eu desenho ele proporcionalmente menor. Escala 1:50, o meu desenho é 50 vezes menor que a realidade. Mas eu mantenho as proporções, e para isso eu uso essa régua aqui, onde o número 1 representa 1 metro, o número 2 representa 2 metros. Enfim, esse desenho, na verdade, eu fiz à mão livre, eu nem usei o escalímetro, né? Mas a gente pegaria o escalímetro e a gente usaria esse escalímetro para jogar uma malha. Eu posso fazer uma malha aqui, vou fazer uma malha de meio metro, tá, pessoal? Vou fazer de 1 em 1 metro, só para fazer um exercício bem simplesinho aqui. Vou fazer um exercício muito simples, pessoal, jogando uma malha aqui, de 1 em 1 metro, ó. Como é que vai ficar a nossa malha? Isso é feito com régua, tá, pessoal? Eu, excepcionalmente, aqui tô desenhando sem régua só para ganhar velocidade. Fiz isso na minha planta. Vou fazer uma perspectiva desse ambiente, tá, pessoal? Vou fazer aqui
a mão livre também, pessoal. Vou fazer um misto aqui de a mão livre com régua, vou fazer uma coisa para acelerar um pouquinho, tá? Mas vamos lá, então a gente começaria agora fazendo, como fazer então uma malha, uma perspectiva de 1 ponto de fuga. Eu quero desse ambiente aqui, o ambiente está não para 50. Eu preciso fazer a perspectiva não para 50? Não preciso, eu posso fazer ela na escala que eu quiser. De repente eu quero desenhar na escala 1 para 25, é essa que aparece o número 25 aqui da minha régua, né? Eu vou desenhar na escala 1 para 25, cada número 1 é 1 metro, 2 é 2 metros, o 3 é 3 metros, 4 é 4 metros. Eu estou fazendo uma malha de 1 metro. Este aqui é o plano do quadro, certo? Eu já sei que tudo que encosta no quadro está em VG. Então, se eu fizer uma linha de terra aqui, pessoal, a gente não vai fazer as perspectivas à mão livre, a gente vai usar régua, tá? Mas só para eu explicar grosseiramente, rapidamente aqui a ideia, eu vou pegar a minha escala 1 para 25, eu vou marcar aqui, se isso, tudo que encosta no quadro está em VG, essa parte da malha que encosta no quadro também está em VG. Então, a minha malha aqui, ó, de 1 em 1 metro, ficaria assim, lá na minha linha de terra, que é o encontro do meu quadro com o plano horizontal. Lá no meu chão, né? A linha do horizonte representa a altura dos meus olhos, então eu já sei que a linha do horizonte sempre representa a altura dos meus olhos. Se eu quero fazer uma perspectiva deste quarto para uma pessoa em pé 1,5 metro, eu vou pegar a escala 1 para 25, vou medir 1,5 metro de altura para a altura dos olhos e vou... Opa, perdão. Vou marcar aqui linha do horizonte, tá? Ficou dupla, perdão. Se o meu cômodo começar aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, eu fiz um pouquinho a mais. Tudo que encosta no quadro está em VG. Se o meu cômodo tem 2,80 de altura, eu poderia marcar aqui 2,80 de altura, 2,80 aqui, 2,80 aqui. Aí eu preciso saber se o observador está centralizado, se ele está mais à direita, se ele está mais à esquerda. Vamos supor, pessoal, que o nosso observador esteja por aqui, ó, alinhado com essa linha aqui da nossa malha, tá bom? Então, o observador, o ponto de fuga principal do desenho está aqui, alinhado com este pontinho aqui da malha, tá? Daqui eu vou levar todas as linhas da minha malha para este ponto de fuga. Poderia fazer uma malha até maior, mas no caso não precisa, que só 4 quadradinhos já são suficientes, né? O afastamento do meu observador, ó, se eu medir aqui, supondo que esse desenho tivesse realmente sido feito em escala, ele estaria em torno de 2,40. Então eu poderia pegar na escala 1 para 25 e medir 2,40 para cá, 2,40 para lá, e eu teria o ponto de fuga das diagonais da minha malha. Porque eu tenho diagonais que fugam para a esquerda da malha e diagonais que fugam para a direita da malha. Eu vou fazer só uma diagonal, tá, pessoal? Todas as diagonais da malha vão fugar para o mesmo ponto. Eu poderia fazer vários, mas vai poluir o desenho desnecessariamente. Porque só com esta diagonal da malha eu já consigo, já é suficiente para eu dar profundidade para minha malha. Eu tenho 4 quadradinhos, eu só precisava de 3, eu fiz mais do que eu precisava. Se eu precisasse ampliar minha perspectiva para trás, eu cruzaria mais uma diagonal imaginária e acharia novas profundidades. Eu não preciso. Então, relembrando, como é que eu faço uma malha com ponto de fuga em perspectiva cônica? Eu começo marcando a linha de terra. Esta medida aqui sempre representa a altura dos olhos do observador, desenhada em escala, nesse caso. Eu estou fazendo aqui, tá um desenho feito à mão livre, mas vamos supor que eu estivesse fazendo tudo com régua bonitinho. Seria na escala 1 para 25, seria o dobro do tamanho daquela planta, dos olhos do observador. Marquei então a linha de terra, marquei a linha do horizonte, que é a altura dos olhos do observador. Próximo passo, marcaria
eu poderia marcar aqui a malha na linha de terra. Como ela está encostando na quadro, ela vai estar em VG na linha de terra. Então, eu marquei de 1 em 1 metro aqui a minha malha, certo? Eu marquei de 1 em 1 metro a minha malha. Ficou o dobro do tamanho porque eu estou fazendo uma mudança de escala da planta para perspectiva. E aí, pessoal, o que mais a gente fez aqui? A gente marcou o perfil do ambiente, que também, como ele está encostando no quadro, ele vai estar em verdadeira grandeza aqui na perspectiva, eu posso medir essa altura. E a gente marcou a profundidade, que é dada pela diagonal, né? A diagonal nos permite ver a profundidade dessa malha. Para achar a diagonal, eu tenho que achar um ponto de fuga da diagonal da malha, que corresponde ao afastamento do observador. Agora, pessoal, é só contar os quadradinhos. Então, eu vou contar 1, 2, 3 quadradinhos. E eu encontrei lá atrás a parede, né? Essa quina aqui, ó, 3 quadradinhos. Aliás, um pouco antes eu encontro essa quina, antes da terceira linha. Aí eu venho para cá, horizontal. As horizontais se mantêm horizontais na perspectiva com ponto. E eu venho para cá. Até aqui tranquilo, né? Tudo que é paralelo no espaço é paralelo na perspectiva, ou é convergente para o mesmo ponto de fuga. Então, se a linha inferior desta parede está indo para o ponto de fuga, a linha superior desta mesma parede também vai para o ponto de fuga, para o mesmo ponto. Se a linha inferior da parede é horizontal, a linha superior dessa parede é horizontal. Se a linha inferior dessa parede vai para o ponto de fuga, a linha superior dessa parede vai para o ponto de fuga. Vou desenhar essa cama. Ela começa um pouquinho antes dessa linha. Ela também termina um pouquinho antes do segundo quadradinho, quase aqui no segundo quadradinho. Essa lateral da cama vai para o ponto de fuga, não é paralela a nada. E aqui a gente tem o final da cama, projeção da cama. Já essa mesinha lateral, que é essa mesinha de cabeceira, ela começa por aqui. Ela vai para o ponto de fuga. E ela termina por aqui, certo? A posição da janela, ela começa próxima a esse risquinho aqui da malha, esse risquinho aqui, eu vou olhar aqui, vou achar lá atrás. Ela ocupa mais de um quadradinho e termina por aqui. Então, a gente tem uma janela aqui por aqui, falta definir a altura dessa janela. E a posição dessa porta, ela começa por aqui, termina aqui, certo? Então, aqui a gente tem uma porta. Só falta colocar as alturas, pessoal. A gente já conversou na videoaula anterior, principalmente, que tudo diminui de tamanho à medida que se afasta do observador. E isso acontece com as alturas. Então, eu não posso pegar meu escalímetro e medir, por exemplo, 2,10 de altura, aqui que vai dar errado, tá? A porta, ela vai diminuir de tamanho. Eu tenho que pegar sempre algum ponto do objeto. Por exemplo, essa linha da porta aqui, trago até a linha de terra, meço os 2,10 de altura na escala 1 para 25, 2,10 de altura, levo para o ponto de fuga. Certo? Então, aqui vai estar a porta. Se eu fosse dar profundidade, horizontal, horizontal, vertical, vertical, vertical. Se eu quero dar altura para a janela que está lá atrás, pessoal, eu posso pegar uma linha dessa janela, um ponto dessa janela, trago até a linha de terra, meço as alturas. Vamos supor que essa janela tem 90 de peitoril até o início da janela, mais 1,20 a altura da janela propriamente dita. Eu pego esta altura e levo lá para trás, e eu vejo que essa altura lá atrás já não é isso aqui, é isso aqui. Ela convergiu para o ponto de fuga, ela reduziu de tamanho. Aqui vai para o ponto de fuga, aqui vai para o ponto de fuga. Eu vou fazer a profundidade aqui, não vou caprichar tanto. Vou fazer meio no olho para a gente ganhar tempo. Tá? Fiz a minha janelinha lá atrás. Essa cama aqui, eu quero dar altura para ela. Vamos supor que essa cama tem 45 de altura, ela encosta na parede. Eu posso chegar aqui na parede, meço 45 de altura em escala, alinhada aqui com a cama,
levo lá para o ponto de fuga. Encontrei os 45 da cama aqui. No desenho. Essa mesinha de cabeceira, vamos supor que ela tem 60 de altura. Eu posso vir aqui, nesse mesmo ponto, medir os 60 de altura, levo lá para o ponto de fuga. Tudo isso é com régua, tá, pessoal? Eu tô fazendo assim só pra gente ganhar tempo. Encontro a altura lá atrás. Feita a mesinha de cabeceira. Pessoal, é um desenho bastante simples, né? Bastante grosseiro. A gente deveria ter feito com régua nessa técnica. Eu fiz a mão livre só pra gente fazer um pouquinho mais rápido para ver se a gente entende o princípio. Qual que é o princípio da coisa? Eu preciso ter uma ideia, que pode ser uma planta de um ambiente, uma planta de uma edificação, que eu quero fazer a perspectiva de um espaço urbano, de uma praça, de um parque, de uma rua, né? Eu vou jogar uma malha sobre essa planta. Que malha? Depende do ambiente. Para ambiente interno, a gente usa muito malha pequena, tipo malha de meio em meio metro, malha de 1 em 1 metro, né? Se eu estivesse desenhando, sei lá, um espaço urbano, todo um projeto de implantação urbana com vários edifícios, talvez eu usasse uma malha de 5 em 5 metros, de 10 em 10 metros, porque é uma planta maior, é uma planta mais complexa, ela tem mais informação. De repente uma malha muito pequenininha vai ficar ruim de representar. Então a gente vai ver que malha nos serve. Tem que ser uma malha que sirva como um parâmetro para eu transpor as informações da planta para a perspectiva. A malha é só uma referência visual que vai nos ajudar a desenhar as coisas com precisão aqui na nossa perspectiva, tá? Essa é a ideia da malha. Então, na perspectiva, a gente marca a linha de terra. Com escala, a gente marca a linha do horizonte, que representa a altura dos olhos do observador. Mas qual é a altura? Depende, pessoal. Normalmente, assim, o mais comum a gente fazer perspectiva 1,5 m, 1,60 m, que representa um adulto em pé. Aqui, uma pessoa adulta, mediana, em pé, certo? Até um pouquinho alta nesse caso. Mas eu poderia fazer uma perspectiva aérea, eu poderia estar bem mais alto que esse ambiente, seria uma perspectiva diferente. Vocês é que decidem, tá? Nesse caso eu optei por fazer uma perspectiva assim de mais ou menos 1,5 m, mais ou menos 1,60 m no nível do olhar de um adulto em pé. Na linha do horizonte, tudo que encosta no quadro e na linha do horizonte está em VG, então a gente marcou essa malha de 1 em 1 metro na escala 1:25 em VG, seja na escala que vocês quiserem fazer a perspectiva. O ambiente, no que ele encosta no quadro, a parte dele que encosta no quadro, ela está em VG, né? Então eu poderia até colocar aqui a altura, a espessura da laje, aqui, a altura dessa laje, a espessura dessa parede. Se me interessar, eu posso marcar aqui em VG. Vou fugar esta malha para o ponto de fuga. Onde está o ponto de fuga? Alinhado com o meu observador, exatamente no alinhamento. Então, se esse observador está aqui a 70 centímetros dessa parede, a 70 centímetros dessa parede eu vou marcar a posição do meu ponto de fuga, tá? Em escala. Marquei a posição do ponto de fuga. Para dar profundidade para a malha, eu preciso do ponto de fuga das diagonais que eu vou encontrar pelo afastamento do observador. A distância que o observador está do ambiente, nesse caso acho que eu medi 2,40, 2,40 aqui. Esse afastamento foi medido aqui na escala 1:25, 2,40 para cá, 2,40 para lá. Essa é a diagonal da malha. Eu poderia ter traçado qualquer outra diagonal, tá? Todas as diagonais dessa malha estão fugando para esse ponto ou para esse ponto aqui, né? Mas aí você vê que o desenho começa a ficar confuso. Então a gente faz uma diagonal só para achar as profundidades. E aí, basicamente, eu vou contando os quadradinhos e transpondo as informações para cá. Em planta, eu consigo colocar toda a planta em perspectiva. Para dar altura, eu trago os objetos até a linha de terra, usando o ponto de fuga, dou altura em escala e levo de volta, e encontro a altura proporcional de cada objeto do meu desenho. Pessoal, não se assustem se ainda não está claro, se vocês não entenderam tudo. A gente vai fazer juntos, passo a passo, 4 exercícios de um ponto de fuga. Depois eu vou explicar a malha com 2 pontos. A gente vai fazer juntos, passo a passo, bem devagarinho,
4 exercícios com 2 pontos de fuga. Eu acho que vai esclarecer, vai ficar mais fácil de entender quando a gente desenha junto, né? Só eu explicando pode ser que ainda esteja um pouquinho confuso. Mas eu gosto de primeiro explicar um pouquinho para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer, do que a gente está fazendo, e aí a gente vai exercitar e vai entender melhor, vai fixar melhor, vai aprender melhor. Tá certo? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, curtam, compartilhem, né, com colegas que vocês achem que o vídeo possa ajudar talvez ele. E deixem seus comentários aí abaixo pra gente aprender um pouquinho o que vocês estão achando, como é que dicas de vocês aí para perspectiva, para que a gente possa crescer juntos. Muito obrigada e até a próxima videoaula.